Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? É outro tema que é repetido que me pediram demais para fazê-lo novamente, tá bom? Então vamos ver aqui se houve uma mudança nessas energias, tá bom? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o lápis lazuli, e a opção número 2, o quartzo rutilado. Então se conectem a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se, apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos. Opção número 1, lápis lazuli. Opção número 2, quartzo rutilado. Parem, respirem fundo, vejam aí qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o lápis lazuli. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o lápis lazuli, mostra pra gente. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o lápis lazuli, vamos ver, embaralhado. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o lápis lazuli, nós temos a carta do mago. O mago, gente, é uma carta de ação, é uma carta de movimento, mas o mago é o arcano de número 1. Essa carta nos fala que provavelmente vocês enxergam essa pessoa de uma forma muito única, de uma forma muito especial, da mesma forma que essa pessoa também enxerga vocês de uma forma muito única, muito especial, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o lápis lazuli. O mago fala também de movimentação, de começar uma caminhada, começar ali um movimento, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o lápis lazuli, mostra pra gente. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o lápis lazuli, mostra pra gente. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o lápis lazuli, mostra pra gente. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o lápis lazuli, cortando em 3. Deck do meio, nós temos força, 10 de ouros, pajem de paus, 5 de copas, pajem de copas, 8 de copas e 6 de ouros. Gente, vocês provavelmente lidam com uma pessoa que é extremamente imatura emocionalmente falando, né? A gente vem com um mago e 2 pajens. Mas é uma pessoa que tem por vocês muito sentimento, que tem por vocês muita emoção, tá? Tem paixão, tem desejo, tem vontade, tem intensidade, tem também amor envolvido. E é um amor que ainda pode crescer, é um amor que ainda pode se avolumar mais.
A grande maioria aqui deve estar separado. Tá? A gente tem um 8 de copas. Isso não significa que vocês estão separados porque não existe sentimento. Significa que vocês estão separados mesmo com emoção envolvida. Tá? Aqui tem sim muito sentimento, mas deve ter realmente muitas barreiras, né? A gente começa o jogo com a carta da força. A força é uma carta que fala de emoção, de sentimento. Porém, a gente racionalmente mantendo esse sentimento controlado, racionalmente mantendo esse sentimento ali sobre o nosso domínio. Porque a força sempre fala de sentimentos fortes, mas sentimentos esses que a gente tenta manter controlado pela razão. Então, uma pessoa que provavelmente ela não deve demonstrar muito o que ela sente, ou ela não deve falar muito das próprias emoções, né? Ela deve manter isso guardado, isso escondido dentro dela. Só que é uma pessoa que quando está com vocês, ela se sente extremamente bem. Ela se sente confortável, ela se sente ela mesma, ela se sente segura, protegida, amparada, porque a gente vem com um 10 de ouros. E o 10 de ouros é uma carta de estabilidade, é uma carta de solidez, mas é uma carta que fala da gente se sentindo confortável, feliz, satisfeito, realizado diante da situação, né? É onde a gente é a gente, onde a gente não precisa usar de um personagem, onde a gente não precisa fingir ser uma coisa que a gente não é. Então o 10 de ouros, ele fala muito dessa sensação de bem-estar que essa pessoa tem junto de vocês. Só que é uma pessoa que, emocionalmente falando, é imatura, ela vem como um pajem de paus. Muitas vezes ela age na impulsividade, muitas vezes ela age ali no calor da emoção, né? É uma pessoa que age muito por impulso e geralmente nesse impulso, devido à imaturidade, ela acaba trocando ali muitas vezes os pés pelas mãos. E é uma pessoa que também tem por característica muito mais olhar o lado negativo da situação, porque a gente vem com um 5 de copas. E o que é o 5 de copas? É o chorar sobre o leite derramado. Então, uma pessoa que geralmente ela olha muito mais as barreiras, desculpe, que vocês vão ter que superar, do que realmente o que valeria a pena, qual a recompensa que vocês teriam com isso. Então, uma pessoa que provavelmente, gente, ela é mais pessimista, vamos dizer assim. É uma pessoa que foca muito mais nos problemas que vão ter que ser enfrentados no que o que isso resultaria. Então, é aquela pessoa que ela foca muito mais nas dificuldades, né? É aquela pessoa que olha muito mais as dificuldades, propriamente dito. Mas é uma pessoa que tem sentimento por vocês. Em seguida dos 5 de copas, eu tenho aqui um pajem de copas. O pajem do amor, né? Aquele que vem trazer as emoções, que vem trazer os sentimentos, porém imaturo. Então esse pajem fala que esse sentimento aqui que existe ainda pode crescer muito. Esse sentimento de pajem pode virar um cavaleiro, do cavaleiro uma rainha, de uma rainha um rei, ou seja, é um sentimento que ainda tem a crescer. É um sentimento que ainda pode se fazer mais forte, tá? O pajem de copas aqui fala que existe emoção, que existe sentimento, que existe chance aí de uma reaproximação, porque muitos aqui estão afastados, pode vir mensagem, pode vir algum tipo de contato aí entre vocês, porque a grande maioria está afastado. A gente tem aqui o 8 de copas, e o 8 de copas é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece com emoção, é um afastamento que acontece com sentimento, porque o 8 de copas é quando a gente dá as costas a uma situação, mesmo com emoção e mesmo com sentimento. Ou seja, não é que se afastou porque não tem sentimento envolvido, não é que se afastou porque não existe emoção envolvido. A pessoa se afasta por outros motivos, mas a emoção continua intacta. O sentimento continua inteiro ali, tá? Só que a nossa carta do corte é um 6 de ouros. O que é o 6 de ouros? A carta dos relacionamentos desiguais. Então aqui o 6 de ouros fala que o seguinte, gente, para um relacionamento ser bom, ele tem que ser bom para os dois têm que fazer, os dois têm que agir, os dois têm que lutar, os dois têm que trabalhar para que isso se faça, para que isso se concretize. Então é muito importante a gente também tentar trazer uma harmonização para as coisas, fazer com que as coisas fiquem mais equilibradas, porque o 6 de copas, falando de relacionamentos desiguais, provavelmente vocês estavam se doando mais do que vocês estavam recebendo.
E o relacionamento bom é o relacionamento equilibrado. Então a gente tem que procurar manter ali as coisas mais sob o nosso controle, né? As coisas mais equilibradas. Porque o problema da gente se doar muito não é você se doar muito e receber pouco. É óbvio que é um problema, mas não é o problema principal. O problema principal é quando você se doa demais, você faz a sua parte e a parte do outro. Consequentemente, você tira do outro a oportunidade dessa pessoa fazer para que a relação aconteça, trabalhar para que a relação se faça. Então, o problema dos relacionamentos desiguais não é se doar muito e receber pouco. É você se doar demais e não deixar a pessoa também fazer a parte dela. Não deixar a pessoa demonstrar para o universo que ela está interessada para que aquilo aconteça. Então tenha um pouco mais de sabedoria na forma de se doar. A gente deve se doar, mas a gente tem que deixar espaço para que o outro também faça isso, tá? Então não adianta a gente querer levar um relacionamento sozinho. E essa pessoa, apesar de ter muita paixão, muito desejo por vocês, ela é muito imatura. Então, provavelmente, vocês se dedicam muito mais para que essa relação aconteça, tá? Então, respondendo à pergunta, apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Aqui existe grandes chances de vocês conseguirem ter uma reaproximação, mas vai depender também do que vocês querem para a vida de vocês, o que vocês estão buscando para a vida de vocês. Existe emoção, existe sentimento, mas vocês lidam com uma pessoa que é extremamente imatura, uma pessoa que não lida muitas vezes bem com o sentimento, né, que acaba ali se acomodando diante da situação, e vocês precisam acabar trabalhando muito mais para que a relação se faça. Então vai depender também de um amadurecimento dessa pessoa, tá? Para que isso possa sim acontecer, para que esse relacionamento possa cada vez se firmar mais, né? Se estruturar mais, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo rutilado. Vamos lá? Sai lápis lazuli, entra quartzo rutilado. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do louco. O louco é uma carta que fala que todos os caminhos estão abertos, todos os caminhos estão livres. Mas o louco é uma carta que pede para a gente deixar as coisas fluírem, deixar as coisas acontecerem. O louco é uma carta de soltura, de fluidez, de liberdade. O louco fala: solte, deixe fluir, deixe acontecer. Pare de tentar ter o controle da situação, pare de tentar conduzir a história para esse lado ou para o outro. Tá? O louco também vem nos falando que provavelmente é uma pessoa que emocionalmente falando é muito imatura e que provavelmente no momento não está buscando ou não está desejando nada mais sério, nada mais sólido, nada mais oficializado. Porque o louco é leveza, é liberdade, é fluidez e não comprometimento, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. É do nosso destino ficarmos juntos? Não, imagina. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado. Apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, vamos ver. Apesar
de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos. Para quem se conectou com o quartzo rutilado, cortando em 3, deck do meio, nós temos força, enamorados, 7 de ouros, 4 de ouros, eremita, 5 de paus e a carta do corte é um rei de paus. Gente, eu acho o seguinte aqui, a vida dessa pessoa deve estar meio complicada, a vida dessa pessoa deve estar meio difícil. Vocês estão, a grande maioria estão afastados aqui, a gente vem com o eremita. O eremita é uma carta que nos remete muito à saudade, à nostalgia, né? Só que essa pessoa está procurando aí uma direção, está procurando ali um destino, um caminho a ser seguido, tá? Porque o eremita, ele está sempre procurando uma luz no fim do túnel. Ele está sempre procurando respostas para as indagações que ele tem. E essa pessoa, ela controla muito as emoções. A gente abre o jogo com a carta da força. E a força é uma carta que fala de sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, mas sentimentos que a gente controla, sentimentos que a gente tenta manter ali sobre o nosso domínio, sobre o nosso controle racional. A força, a gente sempre coloca a razão à frente das situações. A gente sempre tenta ser mais mental do que emocional, né? E em seguida da carta da força eu tenho a carta dos enamorados. Os enamorados é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimento, mas é uma carta que fala também de dúvida. Dúvida do que sente? Não, a dúvida não é do que sente, a dúvida é do que fazer com o que sente, provavelmente. Ou dúvida, muitas vezes, entre duas pessoas, ou duas situações. Eu me comprometo ali num relacionamento, ou eu continuo solteiro. Enfim, os enamorados sempre falam de emoção e sentimento, mas ele sempre fala também de dúvidas sobre o que fazer com essas emoções e esses sentimentos. Então não é porque tem emoção que a pessoa está ali convicta do que ela quer. Não, ela sabe que ela tem sentimento, disso ela não tem dúvida, mas ela não sabe muitas vezes o que fazer diante da situação que está sendo vivida. Pode ser que já exista uma outra pessoa na vida dela, por isso que ela não pode oferecer uma estabilidade, uma solidez. Ou pode ser que não tenha condições financeiras para algo mais sério, algo mais sólido, algo mais estável. Enfim, tragam aí para a realidade de vocês. A gente percebe que existe sentimento, que existe emoção com relação a vocês, mas existe um não saber o que fazer também. E em seguida a gente tem um 7 de ouros. O 7 de ouros é a carta da colheita, né? Então tudo na vida da gente tem um momento certo de acontecer. Tudo na vida da gente tem a hora certa de acontecer. E o 7 de ouros aqui nos fala que provavelmente vocês vão colher essa história um pouco mais adiante, um pouco mais para frente, porque essa fruta não está madura para ser colhida. E não adianta a gente querer comer uma fruta que está verde. Se você for chupar uma laranja verde, ela vai estar pequena, ela vai estar ácida, ela vai estar azeda, ela vai parecer um limão, não vai parecer uma laranja. A mesma coisa, vai comer um caqui verde. Você dá uma mordida naquele bicho, ele gruda no maxilar da gente, né? Parece que amarra tudo, não dá para mastigar aquilo. E essa carta nos fala isso, não adianta a gente querer acelerar uma situação que no momento não está pronto para ser vivida. As coisas vão acontecer, as coisas vão fluir, as coisas vão se fazer, mas na hora que elas estiverem prontas para isso. Não adianta a gente querer que as coisas se façam na hora que a gente quer. Então precisa ter um pouco de paciência aqui. Existe uma sensação de apego, existe uma sensação de que é meu, que me pertence. Eu tenho aqui o 4 de ouros. O 4 de ouros fala muito de apego. Então vocês se sentem presos a essa pessoa também se sente preso a vocês. O 4 de ouros também nos fala de muita dificuldade de se falar de emoções, de muita dificuldade de se falar de sentimentos. Existe ali a sensação de que é meu, que me pertence, mas existe também a dificuldade da gente expor e falar sobre o que a gente sente com a outra pessoa, tá? Então aqui existe sim uma sensação de posse grande e existe a dificuldade de falar sobre os sentimentos. A saudade também está forte, olha o eremita aqui.
E essa pessoa provavelmente está tentando encontrar aí uma forma de conseguir uma reaproximação, uma forma aí de tentar se achegar a vocês, tá? Mas o entorno dela está muito confuso, o entorno dela está muito agitado. Aqui, para quem é caso de triângulo, gente, provavelmente a outra parte ali está criando obstáculos, tá? Porque o 5 de paus é uma carta que fala do nosso entorno confuso, nosso entorno agitado, muita gente se metendo, muita gente se intrometendo, muita gente complicando o caminhar da situação. Então, quem é caso de triângulo, provavelmente a outra perna ali do triângulo está criando obstáculos para vocês. Está criando ali dificuldade para que vocês possam se encontrar, que vocês possam se ver, enfim. Problemas estão trazendo aqui. Quem não é caso de triângulo, o entorno dessa pessoa está confuso. Ou pode ser na família, ou pode ser no trabalho, ou pode estar tendo alguns problemas aí em outras áreas da vida dela, que também está dificultando as coisas fluírem. Por isso que, a princípio, a pessoa não consegue oferecer estabilidade, não consegue oferecer solidez. Olha o louco vem oferecer momentos, né? E não estabilidade, solidez. A carta do corte é um rei de paus, o rei da paixão, do desejo, da vontade, da intensidade. Então a gente percebe que essa pessoa tem por vocês muita paixão, muito desejo, muita vontade, muita intensidade, que muitas vezes acaba se lançando, acaba se jogando de uma forma até meio imatura e sem pensar muito nas consequências. Porque a gente abriu com o louco, aquele que se joga, né? E o rei de paus, que muitas vezes deixa com que as emoções falem mais alto, acaba agindo ali muito na impulsividade. Então a gente percebe que essa pessoa muitas vezes ela se movimenta muito mais na impulsividade do que na racionalidade. Então, de vez em quando, seria legal também ela fazer uma análise antes dos próximos passos para evitar problemas. Aqui, olha o 5 de paus, né? Ou evitar aí muita interferência de terceiras pessoas com relação à situação, tá bom? Mas respondendo à pergunta, apesar de tantas barreiras, é do nosso destino ficarmos juntos? Aqui existe grandes chances de uma reaproximação entre vocês. A saudade está forte. Agora, se vocês vão fazer, vocês querem saber se se trata de um relacionamento kármico, para a grande maioria das pessoas, não. Para algumas pessoas, com certeza deve ser, é uma leitura coletiva. Mas o nosso destino a gente faz também. Aqui existe caminho para vocês, tá? Mas é uma coisa que uma estruturação seria mais adiante, não para agora. Porque o 7 de ouros fala alguma coisa em mais ou menos 7 meses. Então seria uma situação, a princípio vocês poderiam viver essa história sem comprometimento. Um comprometimento maior poderia vir mais adiante. Então precisa ver também se vocês estão dispostas a esperar até uns 7 meses aí para ter um comprometimento maior com essa pessoa. A princípio o que ela pode oferecer são mais momentos do que propriamente dito uma estabilidade, uma solidez. A grande maioria aqui se trata de triângulo, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil aí de alguma forma para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.